E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Como vocês já sabem, eu tô de férias, mas deixei gravadinho aqui pra vocês. Em todo episódio eu vou falar que eu tô de férias, tá bom, Caio? Não vai ter como, eu vou ter que dizer pra todo mundo em todo episódio que eu tô de férias pra... Quando eu for assistir em casa também eu lembrar que eu estou de férias, entendeu? Por mais que eu vou estar em casa e vou saber que eu tô de férias. Brincadeiras à parte, hoje é dia de receber ele, que é educador físico, bailarino, profissional, instrutor de Pilates clássico. Pilates clássico, tá certo? Pilates clássico, tá certo? Tá certo. O doido. E, gente, é a segunda gravação do dia, por favor, hein? Por favor. Antes de eu mostrar quem é ele pra vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora. Um restaurante de comida coreana que há um bom tempo já chegou em Santos. Quer conhecer? Acesse o QR Code que tá aparecendo aí, ou machisoyo.com.br. Ó, pediu no site deles, tem 10% de desconto com o cupom MACHI10, ó, pra vocês que estão assistindo e escutando a gente. Mas atenção, o cupom só é válido lá no site, no iFood, não tem cupom deles. E outra coisa, quando tá tendo festival, o cupom não funciona, tá bom? Para depois não falar que eu não avisei. Então, o indicado é, acompanha também a Machi no Instagram pra você saber quando tá tendo festival ou não, porque no festival também as comidas já ficam baratas, então às vezes vale muito mais a pena do que com o cupom. Então, acessa aí machisoyo.com.br, vai lá conferir as redes sociais e experimenta essas delícias da culinária coreana, que olha, se eu posso falar pra vocês, é uma delícia. A gente já teve aqui, já no Tauricast, vocês sabem. Então assim, vale a pena, tá bom? Agora bora pro nosso convidado. Com uma trajetória que começou na dança dentro de um projeto social, ele construiu uma carreira marcada pela arte, pelo movimento e pela busca constante em unir técnica, disciplina e leveza. No episódio de hoje vamos mergulhar na sua história, falar sobre Pilates, dança e também como levar humor e humanidade para o ensino, porque o Instagram dele é maravilhoso, vale a pena acompanhar, tá? Hoje é dia de Tauricast com o Rafael Santos. E aí, Rafa, tudo bom? Boa tarde, Vitor. Muito obrigado pelo convite, tudo bem por aqui? É um prazer. E tô ansioso, tô animado, minha primeira vez no podcast, tô nervoso, tô assim, meu Deus. Ó, relaxa, tá nervoso. A gente aqui só vai, relaxa aí, tá? Precisa de alguma coisa, como o nosso podcast é gravado também, entendeu? Relaxa. Coisa eu falo, para a gravação. Isso. Não, quem pegou o meme pegou, é sobre isso. Ó, bora. Cara, o Tauricast é aquele podcast, eu falo de entrada pra você entrar no mundo dos podcasts. Porque agora depois que você vier aqui vai ser convidado pra outros. Me explica esse primeiro contato com a dança num projeto social e se já gostava já. Na verdade, é muito curioso isso, porque eu jamais me imaginei construindo uma carreira na dança. Minha história começou com a música, eu sempre fui envolvido com a arte. Desde os meus 10 anos de idade, tinha as fanfarras das escolas. Tô entregando a minha idade, tá, gente? Aquele projeto de fanfarra. E eu vim de uma cidade, eu nasci em Cubatão, que era um polo muito grande de bandas escolares. E aí, aos 10 anos, eu tocava na bandinha da escola. E o meu professor me viu, reconheceu já algumas habilidades, falou, eu dou aula num projeto social, vim aqui fazer aula com a gente. E aos 10 anos eu comecei a estudar música de forma mais séria, e estudei música dos 10 aos 18 anos. Eu tocava instrumentos de percussão, bateria, melódicos também, e é uma paixão que eu tenho até hoje, embora já há algum tempo eu não toque mais. E no meio do caminho, lá com os meus 14 anos de idade, esse projeto ele era bem grande, tinha várias atividades, música, canto, dança, atividade de leitura, de biscuit, várias coisas, né? E rolou, eu não lembro agora ao certo o que me levou à sala de dança, mas foi um movimento onde vários alunos, vários rapazes, inclusive, foram fazer essa aula. Não lembro o que me levou a isso. E aí eu fui fazer essa primeira aula, né? Não sabia nem que era uma sapatilha. E na primeira aula eu falei, gente, me encontrei. É isso aqui que eu quero fazer. Mas a primeira aula já foi de balé? Não era balé, porque ainda rola um preconceito. Não era balé clássico, chamava dança livre, a modalidade. Então, era um pouco de cada coisa. Tinha um pouquinho de balé, tinha um pouquinho de jazz, mas não era dito de forma específica qual era aquele estilo. Mas a gente precisava usar a famosa sapatilha. E quando eu fui me movimentando, fui entendendo, e eu
descobri uma nova maneira de me expressar, porque a música era uma forma que eu conhecia até então, e a dança eu me senti muito mais livre, digamos assim. E eu fui gostando, fui me desenvolvendo, fui aprendendo, e essa minha professora falou assim, olha, você leva jeito, mas você precisa de mais aulas, você precisa ir para uma escola particular, com uma grade. Aí eu fui entender que tinham divisões, que era balé, jazz, contemporâneo, sapateado. Aí eu fui entender as divisões do mundo da dança. Então foi meio que por acidente que eu comecei no mundo da arte. Sou muito grato a ter tido essa oportunidade, porque eu venho de uma realidade de periferia, onde muitas vezes a gente não tem acesso ao básico. E esse professor e a minha mãe também, que sempre me apoiou em tudo. Vai lá fazer uma atividade na escola, uma atividade extracurricular. E a partir daí que veio a minha base, meu amor pela arte como um todo, especificamente pela dança. E a partir desse meu contato, entrei nessa escola. Mais pra frente, essa mesma professora, inclusive, Tati, se você estiver assistindo, você vai estar assistindo, que eu vou te mandar o link. Muito, 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 muito obrigado. Tudo começou com você, com seu estímulo. Ela falou assim, vai fazer audição pra ser de Cubatão. Ela dançava lá na época, ela falou assim, você vai... Ela me obrigou. Se eu não me engano, acho que ela até me inscreveu. Ela falou, vai fazer a audição. E tive meu primeiro contato mais profissional com a dança. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E aí não entrei na primeira vez que eu fiz o teste, mas o Zeca, maravilhoso, um dos meus coreógrafos, falou assim, continua fazendo aula, mas volta aqui no próximo teste. Aí eu voltei e de lá pra cá construí uma história linda junto à Cia de Dança de Cubatão. Foram mais de 8 anos dançando pelo Brasil e pelo mundo também. E aí eu ia te perguntar, foi na CIA que, tipo, conheceu balé, jazz e tal, ou não? Aí tu já tinha... Eu já tinha conhecia. Antes. Eu migrei desse projeto, eu continuei dançando nesse projeto. Entendi. E em paralelo eu fui estudar numa escola particular na cidade de Santos, uma cidade vizinha a Cubatão. E aí nessa escola tinha um formato mais acadêmico, com aulas de balé clássico, com aulas de jazz. Eu fiz uma audição, um teste de bolsa, onde eu fui contemplado com bolsas para as duas disciplinas, de balé e de jazz. E aí eu comecei a entender um pouco mais da técnica, o que era o que eu não gostava muito de balé. Quem gosta? Quem gosta de balé? Balé é muito fundamental, tem muitas bases, mas não foi aquilo que me trouxe pra arte. Foi mais o jazz específico, a dança contemporânea também, mas o jazz é o que mora no meu coração até hoje. Mas aí é bailarino profissional. Tem que dançar. Tem que dançar balé. Tem que dançar balé. Mesmo não gostando, né? Mesmo não gostando. Infelizmente, Difícil. existem companhias de balé clássico que outras modalidades vão dar suporte. Sim. Mas em toda companhia séria, em toda escola séria, o bailarino, ainda mais hoje em dia que desde cedo se estimula, tem tanto nas competições quanto em companhias, né? Você precisa ser um bailarino versátil. Por mais que você tenha um estilo, uma aptidão maior para um estilo, você precisa se desenvolver e ser bom no máximo de estilos que você puder. Sim. Mas aí o contemporâneo e o sapateado já foi na CIA, também não? Sapateado, eu fiz só 2 aulas. É mesmo? Não gostou? Só 2 Americano? aulas. Na verdade, eu fiz uma aula... Acho que as 2 aulas foram de americano. No meu primeiro contato com o sapateado, que foi quando eu entrei nessa escola particular, eu não gostei. E aí, anos depois, uma grande amiga minha, Amanda, eu fiz uma aula dela e eu amei. Só que, infelizmente, por incompatibilidade de agenda, eu não consegui dar continuidade nas aulas. Entendi. Mas assim, se lá atrás eu tivesse tido um contato, uma experiência melhor, talvez eu teria... Talvez sapateado tava aí também, sério, né? Talvez tava, mas eu só admiro e aplaudo os meus amigos. Não, sapateado é tudo, mas as outras também. E aí, o que eu queria te falar é, de alguma forma, você começou na música. Sim. De alguma forma, esse conhecimento da música ajuda na dança? Com certeza, com certeza. Eu tocava instrumento de percussão, né? Então eu usava muito esse contato da mão com os instrumentos, com a baqueta, né? Mas especificamente a parte melódica e de ritmo. Um bom bailarino, ele precisa ter um bom ouvido, precisa ter um bom ritmo, precisa escutar a música. E isso me ajudou até quando eu virei professora de dança. Porque na música a gente aprende a escutar a música de várias formas. Então, ora eu vou escutar a voz, a melodia, a bateria, a guitarra, o piano. E isso eu ia
ensinando as minhas alunas, esse passo não é na voz, é nessa batida, é nesse instrumento. Escuta prestando atenção só nesse tum-tum-tum aqui. Então, me ajudou como professor e como bailarino, eu consegui me destacar porque o meu ouvido, a gente fala que é um ouvido bom, um ouvido mais melódico. Então, eu consigo assimilar melhor os passos porque eu conecto mais rápido aquele passo com a música. Então, a música me ajudou e me ajuda até hoje. Nossa, sim, agora que tu tá falando, eu não tinha pego essa parte, assim, do que poderia a música, né, ajudar. Muito legal. E aí, teve a experiência na Cia de Dança de Cubatão, que ficou 8 anos. 8 anos. E ganhou prêmios. Muitos prêmios. Foi pra fora também? Fomos em 2017, nós fomos dançar em festival em Nova York. Olha que chique, nossa. E ganhamos. Ganhou! Por favor! Ganhamos vários prêmios. Eu dançava um conjunto, tiveram outros bailarinos solistas que dançaram. Caramba, que legal! Então, teve medalha de bronze, prata, ouro. Que fomos o pódio inteiro. Foi uma experiência maravilhosa, minha primeira vez saindo do país e de uma forma muito bonita, levando a arte pra fora, representando a cidade, a região. Então foi uma experiência muito, muito bacana. Não, e representando um país que nem liga pra arte, né? Nem liga pra dança. Então, mostrou que por mais que, né, não tem incentivo, vocês conseguem, né? Foi perrengue, foi babado, foi luta atrás de luta. É mesmo? E eu lembro que nós viajávamos num domingo. Na segunda-feira, que antecedia esse domingo, nós não tínhamos passagem comprada ainda. A gente só tinha uma vontade e realmente só tinha um sonho e uma mala vazia. Nós fizemos uma participação no programa da Fátima Bernardes. No encontro, a gente foi de ônibus, viajamos a noite inteira pra ir pro Rio, se apresentar e mostrar o nosso trabalho e falar que a gente tava em busca de incentivo e tal. E na volta daquela viagem, rolou um movimento ali da parte administrativa e tal, e deu tudo certo. Acho que as passagens foram compradas na quarta-feira, foi uma coisa muito em cima. Nossa, sim. A gente fez o processo de tirar passaporte, que eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha nada, com muita fé e acreditando que aquilo ia dar certo. E graças a Deus e a todo mundo que se movimentou ali, né, os diretores, enfim, a parte da prefeitura também, que acabou ajudando. Foi meio difícil, mas deu certo. Mas ajudou, E acabou dando certo, porque assim, não é fácil, né, mas os custos de uma viagem internacional não é fácil para um grupo que tinha ali 12, 13 componentes como um todo, né, mas sim. Que bom que funcionou. Dessa vez o final foi feliz. Sim, nossa, e que final feliz, né, foram lá e ganharam. Aí sim. Cara, eu tenho uma pergunta aqui do mundo da dança que ela pode ser até polêmica, mas você acha que não dá pra viver só da dança? E quando eu digo só viver da dança, ser tipo assim, bailarino, não professor. De uma resposta curta, não. Existem muitos nuances atrás dessa resposta. Entendi. Quando eu comecei tarde, 14 para 15 anos. Hoje em dia, um bailarino de 14 anos já tá indo para fora do país. Quando você começa cedo, e quando você tá numa boa escola, uma escola que visa técnica, e quando você tem atributos, eu digo, físicos, né? Sim. Balé, principalmente. Você consegue... Hoje existem muitos festivais de dança que incentivam por meio de bolsas de estudo e te lançam pro mercado. Mas um bailarino de sucesso, pelo menos todos que eu conheço, dificilmente tem um que consegue viver de dança sem ter ido pra fora. Faz um movimento de se dedicar muito aqui, conseguir ir pra fora numa idade boa ali. Assim, gente, se você tem 19, 20 anos e não foi, tá tarde pra quem tá assistindo e não conhece o mundo da dança. Então, se você não foi até os 19, 20, é muito difícil você conseguir ir. E aí faz uma história lá fora pra poder voltar depois. São poucas as grandes companhias que existem no Brasil e com bailarinos que vivem exclusivamente da dança, infelizmente. Então, na minha história, quando eu entendi que eu amava a dança e quando eu percebi que para minha realidade, para as minhas condições, seria difícil viver como bailarino, eu pensei, poxa, eu preciso buscar outras ferramentas
pra que eu sobreviva, porque eu Sim. amo isso, mas meu físico era difícil, eu sou uma pessoa de baixa estatura, então pensando no balé clássico, no corpo de baile, já não tenho perfil, então eu ia ter que buscar outros recursos. É muito comum, falando de companhias, né, mas hoje em dia é muito comum bailarinos viverem de shows, por exemplo, fazerem cruzeiros e embarcar, né, para navio, que são lugares que vão ter um bom retorno financeiro, mas que muitas vezes não é a primeira opção quando a gente tá lá na aula de dança, fala, nossa, quero viver da dança. Não é a primeira coisa que a gente imagina, mas é o que tem pra fazer. Sim. E aí, essa parte, podemos dizer, que te levou pra educação física? Sim, eu costumo ser uma pessoa muito planejada e eu quis traçar uma estratégia na minha carreira. Quando eu tava ali, naquela época de vestibular, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiz ensino médio na escola técnica em paralelo com técnico em informática, em programação. Nada a ver com nada. Mas eu era bom. Só que eu pensei, cara, eu sou bom nisso, eu programo bem, mas não gosto. Eu não me via num formato tradicional de trabalho, no escritório. Hoje a gente entende, hoje com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu entendo que existem muitas formas de trabalho. Sim. Mas com 17 anos, a nossa visão de mundo não é tão ampla quanto, né, com 20, 30, enfim. Sim. Pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Fui buscar lá no meu repertório coisas que tivessem a ver com aquilo que eu queria, que estava ligado ao movimento, à arte. E fui procurando. E aí foi assim que eu cheguei na educação física. Não era porque eu fazia academia. Inclusive, eu nem gosto muito de musculação. Eu fiz por obrigação. Então, eu me conectei com a educação física por causa da dança. Essa foi o raciocínio. Eu falei, não vou fazer uma faculdade de dança, porque se um bailarino que se aperfeiçoa numa escola, que tira um DRT, que vai ser profissional, já sofre muito, o caminho para quem é acadêmico de dança é ficar na academia, que é o meio acadêmico. Sim. E não era o que eu queria. Então eu fui buscar ali um meio termo, e na minha cabeça, naquela época, com 17 anos, fez muito sentido, e foi assim que eu fui pra educação física, porque de alguma forma ela me conectou com a dança. Entendi. Mas aí não foi nada meio que tipo, precisa fazer uma faculdade? Ou rolou isso? Não, meus pais nunca me obrigaram a nada. Tudo que eu me enfiei, todas as coisas que eu faço, eu sempre tive o apoio deles. Às vezes eles não entendiam muito bem o que eu queria fazer, mas assim, tu vai fazer? Então vai. Vai, não faço ideia do que você tá falando, mas vai. Sim. Mas na minha cabeça eu não via outro caminho. Então, hoje eu sou menos, mas eu era muito metódico. Então, pra mim, com 17 anos, eu tinha que entrar na faculdade. E aí, com 21, eu tinha que fazer uma especialização. E aí, com 23, eu precisava entrar no mestrado. E aí, com 30 anos, eu tinha que ser doutor. Na minha cabeça, tinha essa linearidade. No meio do caminho, as coisas se transformaram um pouco. Então, eu não consegui enxergar uma outra forma de vida adulta, senão começar na faculdade. E abre-se um discurso até pouco polêmico, né? Ai, vale a pena fazer graduação? Não vale a pena? Pra mim valeu super a pena porque com 17 anos a gente só acha que entende do mundo. E aí você entra em outro contexto. Então, pro amadurecimento, pra independência, autonomia, eu sou filho único, então muitas coisas eu sempre tive ali dos meus pais. Então, estudar numa outra cidade me trouxe muito mais do que aquelas disciplinas do universo da universidade. Então, para mim fazia muito sentido. Eu não cogitei em não fazer uma faculdade, não cogitei fazer um ano de cursinho, ter uma pausa. Para mim, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas, na minha cabeça, ia até a faculdade. Ia até a faculdade. Entendi. E aí, em que momento, bebe a tua água, que ele tá querendo beber essa água, gente. Seca. E eu vou falando. Não, e eu só vou nas perguntas. Então, calma, deixa ele beber a água dele. Bebeu a água dele, agora eu vou fazer a pergunta. Pronto, hidratado. E em que momento o Pilates entra na tua vida e na carreira? Foi por acidente. Eu, durante toda a minha jornada acadêmica, não tem na graduação de educação física aqui em Santos, que é onde a gente está gravando, existe uma faculdade específica que tem Pilates na grade, mas não é comum ter a disciplina Pilates dentro do curso de educação física. É mais comum ter no curso de fisioterapia, pelo pouco que eu sei ali do universo da fisioterapia, né? Da parte acadêmica. Eu passei a graduação toda fazendo tudo o que aparecia
e não me identificava com nada. O mais próximo daquilo que eu cheguei a gostar foi atuar nas coletivas, que eram só as aulas de ginástica, né? Então, eu entrei porque eu precisava trabalhar, né, gente? Mas não pode estagiar, mas eu precisava do negócio do dinheiro, né? Precisa. E na época, eu poderia trabalhar com Zumba. Foi assim que eu entrei na educação física, porque eu era bailarino. E eu ia dar aulas, lembra daquela professora que me estimulou a entrar na companhia de Cubatão? Ela que também me deu a primeira oportunidade de emprego. E ela tem um estúdio de dança, então não é uma academia. Então eu podia dar aula, porque eu era bailarino, tava estudando, e não era uma academia. Então foi assim que eu comecei dentro do mundo da educação física, dando aulas de Zumba. Gostava dessas aulas coletivas e fui dando aula de Zumba, de funcional, de várias modalidades que você pode imaginar. Só não dei aula de natação, mas de resto eu fiz. E com aquele sentimento de que, eu não me vejo. Na época eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos. Aí 30 anos pra mim era super velho. Aí eu falava assim, eu não me vejo com 30 anos fazendo isso. Eu não me vejo com 30 anos, eu não me vejo me aposentando, nada contra, tá, gente? Por favor, não me cancele. Nada contra, mas aquela perspectiva de carreira pra mim, eu não queria aquela estrutura tradicional, mas eu queria uma perspectiva de futuro. E ali eu não enxergava. Falei, tá legal, tá entrando uma grana, mas eu preciso descobrir uma outra coisa. Eu já tinha terminado a graduação, eu tinha acabado de começar a especialização, e uma professora falou assim, Rafa, dentro de uma academia, né, dava aula de ginástica, por que você não faz curso de pilates? O que é isso? Pilates? Ela, tu não é bailarino? Tem super, tu vai amar. Eu falei, tá, vou ver o que é esse tal de pilates. E aí, antes de eu fazer o meu curso, uma outra professora entrou de férias, e ela falou assim, cobre minhas aulas? Eu falei, não sei o que fazer. Aí fui lá no YouTube, não me orgulho disso, tá, gente? Fui lá no YouTube, porque nem tinha Instagram direito nessa época. Fui lá no YouTube, entregando a idade de novo. E eu fui lá, pilates, montei minhas aulinhas, dei 30 dias de aula pra moça que tava de férias. 30 dias de aula, caramba. Era pilates solo, 2 vezes por semana. E eu já era formado, tá, gente? Só não tinha o curso de pilates, tá? Nada ilegal, pelo amor de Deus. E aí eu gostei daquela dinâmica e fiquei com aquela coisinha da outra professora que falou, tu é da dança, vai lá. Sim. E aí teve uma escola daqui de Santos que lançou um curso de pilates solo, que é o Med Pilates. E aí eu fui, despretensiosamente, fazer um curso, acho que era um dia inteiro, um final de semana, não lembro. E eu amei. Falei, nossa, que incrível. Não só porque tinha conexão com a dança. Naquela altura eu já era formado em educação física. E eu me via entre dois mundos. Eu gostava da parte do condicionamento, do treinamento, eu vim da dança. Então eu gosto da parte de competitividade, do alto rendimento, aquela coisa toda. Mas eu também desenvolvi um olhar pro cuidado, que nem sempre é a primeira opção de quem trabalha com educação física, que é a parte de patologias, que é a parte da individualidade do treino. Então aquela coisa da ginástica coletiva eu já não estava me preenchendo mais, porque eu queria saber a história daquela pessoa, eu queria saber quais eram as necessidades de cada indivíduo, fazer um treino para cada pessoa, mas ainda não tinha entrado no mundo de personal. E aí eu enxerguei no Pilates isso, falei, poxa, que legal, continuei estudando a cinesiologia, a filosofia do método, a parte da musculatura, individualizar um treino. Era um atendimento com poucas pessoas. Hoje a gente fala que Pilates em grupo, né? Vai de 4 a 5 pessoas. Algumas pessoas acham muito, mas eu dava aula com 30 pessoas. Eu dava 8 aulas por dia, cada turma com 30, 20. Então, assim, pra mim eu tava no paraíso. Só tinha 4 pra tomar conta. E eu adorei. Fiz esse curso, gostei da professora, gostei do ambiente, e aí eu comprei um outro curso que era o curso completo até então, né? Que eu entendia como curso completo, que era um curso de 4 fins de semana, onde eu ia também entender sobre os aparelhos. E aí nessa altura eu conciliava a minha agenda do Pilates com a agenda das outras coisas da educação física. E de tanto estudar, de tanto rever, a professora viu que eu era interessada, ela me convidou para fazer um estágio e posteriormente trabalhar junto com ela nessa escola, que era um estúdio que atendia também alunos regulares.
Vulgo pessoas normais, né? E aí eu fui revendo, fui fazendo, e quando eu vi, eu já estava ajudando ela a dar o curso e virei professor do curso. Então foi meio assim, né? Dei alguns módulos desse curso, e foi aí que também surgiu minha paixão pela docência. Então eu fui ali aos pouquinhos, encaixando esse quebra-cabeça, e foi uma experiência muito boa. E aí eu fiquei nesse estúdio alguns anos, se eu não me engano, uns quase 4 anos, até eu decidir mudar de local de trabalho. Então eu fiz uma mudança na minha carreira, mas foi assim que eu conheci o Pilates, de forma completamente acidental, indicado por uma colega de trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar e me encantei. Não teve nada a ver com a faculdade, nada a ver com a pós, mas aí eu fui sempre adicionando, eu vou agregando as coisas e vai virando tudo uma coisa só. Então, e aí eu coloquei aqui no roteiro, Pilates clássico do Pilates moderno. Qual é a diferença de um do outro? Ufa, vamos lá. Existem... Hoje eu entendo Pilates como se fosse uma coisa só, porque ele é uma coisa só. Mas, comercialmente, existem algumas abordagens, algumas linhas. Sim. Em resumo, temos 2, para ficar mais didático, tá? Pra quem tá assistindo e pessoas que me seguem, não me cancelem. O clássico, que é aquilo que a gente entende que é o mais próximo daquilo que o Joseph Pilates criou. O nome Pilates vem do seu criador, Joseph Pilates. Ele tinha um outro nome, esse método. O próprio Joseph chamava de contrologia. E aí, ainda em vida, mais perto da morte dele, ele rebatizou, digamos assim, o método de método Pilates. Para dar nome aos bois, as pessoas entenderem que era ele que tinha criado aquilo, de forma bem resumida. Sim. E o Pilates contemporâneo, que não tem nada a ver com a dança contemporânea, tá? O Pilates contemporâneo é a porta de entrada da maioria dos instrutores de Pilates aqui no Brasil, principalmente. Porque são cursos que vão ter menos tempo de duração, que vão durar ali de 2 fins de semana, ou como o meu de 4 fins de semana. Cursos que vão ser financeiramente mais acessíveis do que um curso de Pilates clássico. E foi a forma que o método se popularizou no Brasil de forma geral. Até o comecinho da pandemia foi quando o Pilates clássico voltou e começou a ter mais força aqui no Brasil. E hoje é mais acessível, as pessoas entendem mais, está em ascensão. Mas digamos que tem essas 2 abordagens. E aí dentro do contemporâneo, existem outras coisas que aí entram Pilates para gestante, Pilates clínico, aeropilates, cross pilates, funcional pilates. Ou seja, a pessoa tem uma ideia, ela quer vender, coloca o nome Pilates como um sufixo, e aí a pessoa que compra entende que é Pilates. Nossa, é isso. Bomba. Pois é. Bomba. Olha só, entendi. No fim é tudo para vender. Exatamente. Essas derivações. Sim, as derivações. Sim, perfeito. O Pilates contemporâneo, não é que ele é ruim, mas não existe o que a gente tem no clássico, que é uma metodologia clara, com começo, meio e fim. O que me levou pro clássico foi que, assim, eu tava no meu mestrado, já tava estudando Pilates com hipertensos, era o Pilates contemporâneo, e aí tem uma hora que você precisa traçar a sua metodologia, o seu método, né? Você precisa ali escrever o passo a passo de como que você está fazendo aquelas avaliações. E eu não conseguia entender a parte do método Pilates. Pensei, poxa, se eu tenho que criar uma aula do zero, se eu tenho que determinar começo, meio e fim, se eu tenho que determinar absolutamente tudo, e o que me trazem é uma apostila com um monte de exercícios soltos, sem conexão, que foi a minha primeira experiência, não é método. Para um método, eu pego isso e falo assim, Vitor, segue isso aqui. Cada um tem uma metodologia, um jeitinho, um olhar, isso é outra coisa. Mas eu preciso ver um método claro. E eu não enxergava isso. Foi quando eu comecei a procurar outras coisas até chegar no Pilates clássico. Então, hoje, já faz 5 anos que eu estudo, trabalho, ensino Pilates clássico. Faz muito mais sentido para minha organização de aula e para resultados também. Eu vejo muito mais resultados dos meus alunos. E para mim fez muito sentido mudar a minha abordagem, mudar a minha metodologia. Tem gente que não conhece o clássico, tem gente que não conhece do jeito que eu me ensino. E aí entra
o meu jeitinho de ensinar e falar, olha, talvez aquilo que você entende como Pilates clássico não seja o Pilates clássico. A gente fala, principalmente fisioterapeutas, o método é muito rígido, é engessado, eu preciso seguir uma sequência com começo, meio e fim, eu não posso pular essa ordem, não posso adaptar exercício para os meus alunos que têm muitas patologias, que têm limitações. Mas na verdade não, o Pilates clássico ele é muito flexível. Ele é só o caminho que já foi traçado por alguém, o Joseph. E aí eu digo, se você quiser fazer qualquer coisa nos equipamentos de Pilates, faça, mas dê um nome, batiza. Não usa o nome do cara que estudou a vida inteira, se dedicou, batalhou, foi lá, testou, criou equipamento, criou metodologia, criou fundamento, criou tudo. Então, assim, se eu vou trabalhar com Pilates, eu preciso, no mínimo, entender quem foi o cara, qual o legado dele e como ele pensava. Sim. Agora eu pego um equipamento e falo assim, não, eu quero criar, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero pôr todo mundo de cabeça pra baixo, quero fazer acontecer, porque trabalhar a criatividade, porque tem função. O doido. Não dá pra ser 880, né? Exatamente. E olha, eu tenho amigos que eu falo que é um bom contemporâneo. Não é que eu abomino o contemporâneo, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre estar conectado com a essência do método. Então, isso é o que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com tudo que eu estudei, que eu aprendi e passo para os meus alunos, tanto os alunos regulares, os alunos normais, quanto os alunos instrutores, esteja conectado com a filosofia do método Pilates. E aí você faz o que você quiser, mas não vai dizer que eu não te ensinei porque eu te ensinei. Tá certo. E eu queria te perguntar, pra quem é o Pilates, afinal? Quem pode fazer Pilates? E pra que serve o Pilates? Pilates é pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo em geral. Eu preciso sentir dor pra fazer Pilates? Não. Existem alguns tabus. São eles. É só pra quem tem dor na coluna, é só pra mulher, é só pra idoso, é só pra quem tá debilitado. O Pilates não é fisioterapia. Tá? Isso é uma coisa que precisa estar clara pra todo mundo que tá aqui assistindo. O Pilates, isso tem escrito. O próprio Joseph Pilates deixou escrito que o método dele não é medicina. Entendi. O Pilates é um método de condicionamento físico e ele pode reabilitar por meio da melhora do condicionamento físico. E por que o Pilates é para todo mundo? A filosofia do método é para que você faça os exercícios e desenvolva um corpo forte, flexível e funcional. Todo mundo precisa disso. Sim. Então, o que muda é como que esse método foi inserido. Então agora tá tendo um rebranding do Pilates, Pilates Era, Pilates Girls e as blogueiras, o pessoal mais jovem tem procurado, o Pilates tá em alta, tá no hype. Que bom, né? Tá um pouco elitizado? Infelizmente sim, preciso admitir. Mas muitos tabus estão sendo quebrados em relação à prática do Pilates. Então, quem hoje não precisa ter um corpo mais forte, mais flexível, mais funcional, que vai mudar a característica. Então o Pilates, ele é pra todo mundo, sim. Não é tão leve quanto as pessoas pensam, que acho que é só alongamento, acho que é só pro vovozinho, a minha aluna idosa dá um pau em muito jovem que é sedentário. Então ele é uma alternativa para que você desenvolva, ganhe força, flexibilidade, mobilidade e preserve a sua autonomia. Porque é uma das coisas mais tristes, e eu escutei muito isso de aluno idoso, poxa, eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais entrar no carro, eu não consigo subir uma escada. Isso é uma coisa que nós, jovens, ainda sou jovem, tá? Coisas que nós, jovens, a gente não pensa, a gente nem para pra pensar. Então tudo bem eu voltar na academia hoje, tudo bem, eu vou levando com a barriga. Sim. Não é sobre estética, é sobre você ter estrutura óssea, muscular, ligamentar para envelhecer, para viver mais e melhor. Inclusive, existem pesquisas que mostram que a gente vive mais. Hoje em dia, as pessoas estão morrendo, demorando mais para morrer do que antes. Só que elas não estão vivendo melhor. Então, se eu começo hoje com a prática do Pilates, eu vou viver mais e melhor. Então, é para isso que o Pilates serve, para desenvolver o seu corpo e, eventualmente, você vai melhorar. Então, um desvio postural que você tem vai ser corrigido. Uma dor que você pode sentir, você vai melhorar. Por quê? Porque você vai fortalecer o seu corpo como um todo. Cara, aulas, tá? Aulas a gente tá tendo aqui.
Rafa, a gente tá chegando ao meio do nosso episódio já. E aí a gente vai fazer um jogo, tá bom? Meu Deus. Gente, um jogo fácil, super Tá. tranquilo. Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou te dar 2 opções. E você só pode escolher uma. Meu Deus, minha lua em Libra fica como? Indecisa. Exatamente. Meu Deus, tem que escolher. Cara, eu já vou começar com esse aqui. Tá. Dança ou Pilates? Tem que só falar uma palavra? Olha, tinha que escolher um, mas se for muito difícil... É muito difícil escolher entre um ou outro? É muito difícil. Mas eu vou usar uma lógica assim, vai. De modo geral. Ai, eu vou me comprometer. Pro que a dança significa pra mim, Aham, para mim, hoje, a dança. O Pilates é meu meio de trabalho. sim. Mas eu amo o Pilates. Aham. Mas porque me preenche a dança. Entendi. Para a população, façam Pilates. Faça o Pilates. Boa, boa. Cara, eu acho que aqui eu coloquei, mas eu acho que... Bom, vou pular esse aqui. Vamos lá. Ensinar iniciantes ou formar instrutores? Ai, só tem coisa difícil. Só. Nossa senhora. Vamos lá. Eu vou respondendo também do meu jeito. Isso, relaxa. Vai, pode ser. Olha, o que está conectado ao meu trabalho hoje, formar instrutores, Uhum. porque é muito bom ver como a gente pode contribuir com a sociedade, com o método, com o legado do Sr. Joseph Pilates. Mas só estar apto a formar profissionais quem tá lá no dia a dia, na labuta, ensinando pessoas normais. Disse tudo. Então eu adoro meu trabalho com alunos regulares, porque é ali onde a gente aprende e tem informações para poder ensinar outros professores, porque eu não posso ensinar aquilo que não está conectado com a realidade. E muita gente hoje no mercado faz isso. Então, eu te ensino o beabá, mas na hora lá não tá atendendo a dona Maria de 70 anos que travou a coluna e não consegue subir a escada. Não sei se eu respondi. Não, acho que é isso, Ó, esse aqui eu acho que eu também já respondo. Pilates clássico ou Pilates fitness? Clássico, pelo amor de Deus, porque quem faz uma aula de Pilates clássico vai ver o quão fitness é. Aí, boa. Palco cheio ou sala de Pilates cheia? Nossa, É um difícil. difícil, né? Eu tô indo ali, entendeu? Nossa Não, Jefferson senhora, e Amanda depois vão até brigar comigo, tá? Nossa, Que eu fiz isso contigo. estão me colocando. Nossa. Quer pular? Não, eu vou responder. Não fujo, eu sou ariano. Vou responder. Hoje, sala de Pilates cheia. Boa! Trabalhar em grupo ou individual? Individual. Boa. Viver de arte ou viver de movimento? Movimento. É movimento. Alongamento ou fortalecimento? Fortalecimento. Boa. Estudar mais ou praticar mais? Tem uma frase que eu gosto muito, falando principalmente do Pilates. Eu não sei quem é o autor dessa frase, eu escutei e peguei pra mim. Que diz assim: o seu corpo é a sua apostila. Teoria é muito bom. Estudar teoria é muito bom, porque vai te dar embasamento. Mas, se você não praticar, se o instrutor não praticar, como é que eu falo que o Pilates transforma a vida se eu não tenho a minha vida transformada pelo método? Sim. Então, é preciso praticar mais para que a teoria faça sentido. Boa, é isso, tá vendo? Foi fácil, acabou. Acabou o nosso jogo, tá vendo? Passei. Pô, foi fácil. Olha, outra coisa que eu queria trazer aqui pra gente é que eu tenho algumas perguntas polêmicas sobre Pilates. Amo. Aqui, o Pilates realmente substitui a musculação ou isso é um mito das redes sociais? Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com essa história. Não substitui. Não existe uma modalidade que substitui a outra. Boa. Ainda mais vivendo num país onde não é a maioria que pratica exercício físico. Sim, entendi. É uma porção muito pequena da população. Então, o que eu quero? Que você se movimente, que você levante a bunda do sofá e vá treinar. Não dá pra comparar porque são modalidades com características diferentes. Então, um não substitui o outro. O que eu falo hoje, que é o casamento perfeito, é:
faça as duas coisas, porque você vai ter benefício em dobro. Arrasou. Tem um aqui que eu vou responder pra você, tá? Que é, Bom. muitos dizem que Pilates é coisa de mulher. O que você acha desse estigma? Se você acha isso, você é um besta. Ele não precisa responder, tá bom? Você é um besta, e aí eu acho que já vem do machismo patriarcal que a gente já tem na sociedade, tá bom? Então, pra gente não falar eu não falar outra palavra que eu não posso usar aqui no podcast, você é uma pessoa besta. Desculpa se você acha isso. Vamos estar evitando a censura. Exatamente. Bom, bora aqui, ó. Cara, essa aqui é boa. O boom do Pilates Fitness nas academias prejudica ou ajuda a valorizar o Pilates clássico? Se você tiver estratégia, ajuda. Entendi. Porque é inegável que o Pilates está em ascensão. Uhum. Principalmente falando dessa área do Pilates Fitness e essas academias que tem 15, 20, 30 reformas, você faz lá uma ginástica localizada no aparelho de Pilates. Então, hoje Mas eu uma penso, ginástica localizada no aparelho de Pilates não é Pilates, não é? Não, Ah, não é. tá. É isso se que a gente vende tá- como? Se vende como? Se vende como, mas não é. Mas não é. Entendi. Eu não acho que seja. Tá. Mas eu vou brigar com a Smart Fit, que é assim, ó, muito maior que eu e Não tá. vai. Eu não vou. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse hype para fazer o quê? Em vez de eu falar mal do outro, eu vou falar bem daquilo que eu promovo, daquilo Boa. que eu vendo e vou usar esse hype pra informar o máximo de pessoas, como aqui hoje, por exemplo. Eu tô usando a minha voz Sim. pra educar as pessoas. E aí, pro cliente final, ele vai fazer aquilo que ele se sentir mais confortável, tudo bem. Mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não posso deixar de falar o que é ou o que não é Pilates. E aproveitar esse engajamento nas redes sociais, esse boom que tá todo mundo falando. Eu quero que todo mundo pratique Pilates. E se eu tiver que fazer uma reeducação ali no meio do caminho para as pessoas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, e é isso. E, cara, vale muito a pena seguir você no Instagram. Fala seu arroba já, porque os conteúdos são engraçados, mas você entende. Meu arroba é @movimento pela saúde. É muito bom. Vai lá seguir ele também, que é muito, muito bom. Bora pra mais um, ó. Mais uma pergunta polêmica sobre Pilates. Olha essa. No Instagram, vemos muitos exercícios mirabolantes sendo chamados de Pilates. Isso descredibiliza o método? Sim, sem sombra de dúvidas. É Porque- meio que o povo se pendurando no aparelho sem fundamento nenhum, é E isso? faz coração no Cadillac. E faz um monte de coisa sem sentido. Inclusive, acontecem muitos acidentes. Existia, ou existe, porque ela foi tirada do ar algumas vezes. Atualmente, não sei como é que tá. Uhum. Uma página dedicada a postar e expor acidentes no mundo do Pilates. Pessoas que usam indevidamente o equipamento. Acidente não deveria acontecer. Pode acontecer, ninguém tá livre. Mas o aparelho é feito para ser usado de uma forma. Sim. E quando a gente entende da técnica e sabe o que fazer, a chance de ter acidente é quase zero. E aí existe o tal do desafio da semana, que é o quê? Eu pego um exercício mirabolante, que eu vi em algum lugar, eu fiz, nem eu nem você. Não. Eu vi em algum lugar, e aí eu pego esse exercício e coloco todos os meus alunos para poder fazer, sem exceção. Individualidade biológica ficou com Deus. A nível de cada um, ficou com Deus. É sempre algum pendurado para quê? Para eu filmar, chamar a atenção, engajar e ganhar like. E se der algum acidente no meio do caminho, posta com um fundo de risadinha. Aí vai aparecer eu fazendo um react falando que aquela pessoa é uma infeliz de estar fazendo aquilo. E depois o ruim sou eu. Então, sim, descredibiliza. Por quê? Além de tudo isso que eu falei, já aconteceu vários casos de eu atender pessoas mais idosas que vinham com medo de fazer aula de Pilates. E aí essa senhora falou assim, é que a minha neta pesquisou e eu vi umas coisas penduradas e eu não quero isso, eu tô com medo de fazer a aula. Então assim, um vídeo parece inocente, mas o impacto que ele pode ter na vida das pessoas e no teu trabalho é gigante. Então, Sim. por mais que não seja um vídeo postado por mim, se alguém da minha região ou da minha cidade posta um negócio desse, pode afastar as pessoas que buscam Pilates, mas elas vão ver que elas não vão se identificar no sentido de que, não quero me pendurar, eu não quero fazer isso, eu quero melhorar a minha dor, mas eu vou ficar com medo, aí fica aquela coisa de, então só vou se o médico me indicar, vou pra quem meu médico me indicar. Sim. Então não é bom.
pra ninguém. Pra ninguém, E nem né? engraçado. Uhum. Não, disse tudo, disse tudo. Rafa, sabe o que eu queria falar agora? Você tá ensinando, é isso? Sim. Como é que veio isso de resolver agora ensinar o que você já sabe? Como é que veio isso? Todos os caminhos que eu percorri, de tudo que eu falei aqui hoje, de alguma forma me levavam a uma docência. Sempre que eu aprendi uma habilidade, alguma coisa, no final eu já estava ensinando um amigo ou alguém. Você deu aula de dança na Sabrina? Sim, sim. Você desde dava o jazz? começo. Eu dava aula de zumba, de ritmos, e depois a gente começou o jazz lá na escola. Quando o jazz começou, eu era o professor. Entendi, aí já tinha essa parte, mas aí Já. também tem o ensinar do Pilates agora pra Sim, galera. Mas vai, exatamente. continua. Tá, só pra mim lembrar aqui, galera. Isso. Tá. São muitas funções, muitos nuances. Então eu sempre gostei muito de ensinar. E não era uma coisa planejada. Quando eu via já estava acontecendo, algo já estava tirando uma dúvida. E a minha própria educação, né? Educação física. Eu tive uma parte, eu sou formado em licenciatura e bacharel. Então, essa parte de processos pedagógicos, eu estudei tudo na faculdade. Nunca, olha que engraçado, eu nunca quis dar aula na escola de educação física. Foi um cenário que, assim, eu fiz porque eu fui bolsista e a bolsa contemplava as duas graduações. Pra Uni, beijo, obrigado. Fui lá e fiz, porque tava lá dentro do bolo. Nunca pisei numa escola pra dar aula, não era o que eu queria. Mas tenho diploma. Mas todos os meus caminhos me levavam à educação, a ensinar e a mostrar para outras pessoas como ela poderia fazer de uma forma melhor, ou ensinar alguma habilidade nova, enfim. Então, dentro desse caminho também, eu retornei à minha faculdade como convidado para dar algumas palestras, para dar algumas aulas, como para ser banca de TCC. Ai, nossa. Então, eu sempre fui muito conectado com essa arte do ensinar. E dentro do Pilates contemporâneo, eu dava alguns cursos livres, ensinava algumas coisas dentro da escola que eu trabalhava como um professor. Então foi algo que sempre aconteceu, não foi uma coisa forçada, tipo planejada. Agora eu vou dar aula para instrutores e vou dar curso. Foi acontecendo porque eu gostava muito e vinha das pessoas, tipo, nossa, por que você não posta mais na rede social? E eu tenho uma amiga que eu falava assim, quero crescer no Instagram, eu quero fazer conteúdo que não sei o quê, mas é difícil falar para público final, eu sempre tenho que falar de dor, de 3 exercícios bons para dor na coluna. Eu não quero falar isso. Ela me parou e falou assim, Rafa, você tem certeza que você fala pro público final? Eu falei, tenho. Ela, não, você tá ensinando outros instrutores. Eu falei, tu acha? Ela falou, tenho certeza. A sua comunicação é para instrutor. Pensa. Ela que me deu um insight. Eu falei, putz, realmente. E aí eu comecei a investir de forma intencional na minha comunicação para instrutores. Então, começou a acontecer naturalmente. Eu vi que eu gostava. Embora, como eu disse, eu gosto muito do meu trabalho atendendo alunos regulares, pessoas normais, ensinar outros instrutores aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aprendo, que a aprendizagem ela é constante, me preenche muito mais e é algo que eu faço já há algum tempo, independente de ser no Pilates, ser na dança, de ser dentro da faculdade, no Pilates contemporâneo, enfim. E aí depois de alguns anos estudando Pilates clássico, porque assim, né, gente, eu não comecei a estudar clássico, já vou dar curso, não é aquela coisa assim também, né, eu preciso. Voltei para minha casinha, foi uma crise de identidade profissional, eu revi muitas coisas, eu transformei a minha vida nesse período quando eu comecei a estudar o Pilates clássico. Mudei de cidade, mudei de trabalho, mudei de tudo. Parei de dar aula de dança, né? Então, enfim, foi muita coisa acontecendo. E depois de uns 2 anos vivendo todos os dias o Pilates clássico, aí voltou aqui, porque eu tinha parado, né? Aí voltou aquilo, uma pessoa, você dá aula online? Eu já dava aula online para pessoas por conta da pandemia, um outro instrutor, mas nada assim muito sério. E aí com o Instagram veio uma aluna online que era instrutora, porque eu me formei numa escola bem renomada, a nível nacional, internacional também, e isso me abriu portas. E ao faço da aula online, eu falei, dou, sabe aquele meme, tipo assim, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Falei, sim. E fui ver como é que eu fazia. E aí foi vindo um aluno, foi vindo outro. E aí chegou uma hora que eu falei,
tá, preciso focar nisso aqui. Então a minha página cresceu muito depois que eu foquei a minha comunicação para instrutores. E eu vi que tinha essa demanda, as pessoas queriam saber e queriam sentir no corpo aquilo que eu sabia. E foi esse caminho que eu tracei, e hoje meu foco tá nisso, em comunicação com Caramba, que instrutores. legal, sim, entendi. Mas mesmo assim, é muito legal de acompanhar o Instagram dele. Sim, inclusive, mesmo assim, mesmo que... inclusive muitos alunos dos meus alunos, os alunos regulares, me seguem. E aí, quando eu posto, manda pros professores. Tá vendo? A minha comunicação não é chata. Não é aquela coisa tipo, um TCC, um post ou um TCC misterioso. Não. É uma coisa acessível para todos os públicos. Mas quem vai aproveitar mais aquela informação é alguém que trabalha com Pilates. Sim. Mas todo mundo que vê consegue entender o que eu tô falando. Consegue entender, é isso que é legal. Então, quando o vídeo viraliza, acaba furando a bolha, vem muito aluno regular falar, olha, que meu professor não veja isso. Que meu professor não veja esse exercício. Ou marca o professor também. Então, acontece. Que minha página é pra todo mundo, gente. Tudo. Não se acue. Rafa, estamos chegando ao fim do episódio já. Gente, passa muito rápido. Muito, muito rápido. E aí, aquelas perguntas finais, tá? Que é... qual dica você daria para quem quer começar a estudar Pilates e se tornar instrutor? Faça aula comigo. Brincadeiras à parte, é muito importante antes de você decidir o que você quer como carreira, porque o investimento para trabalhar com Pilates não é baixo. Independente se você for fazer um curso de contemporâneo, um curso de entrada, um curso mais raso, o investimento não é baixo. Então, se você quer saber se isso é pra você ou não, que é a primeira coisa, que assim, eu falo que o Pilates é pra todo mundo, ele é incrível, transformou a minha vida, mas talvez não seja a praia de muita gente. Então assim, faça uma aula, vá conhecer um estúdio, converse com quem tá mais tempo na área, como é que tá o mercado, como é que tá a média de ganhos, é legal, não é legal? Então faça uma pesquisa antes. Se for investir, invista em aulas pro seu corpo, pra você entender o método, e aí sim, faz um workshop que tem um custo um pouco mais acessível, vai fazendo um curso maior para depois investir numa formação. Eu tento ser mais ponderado nesses investimentos, porque às vezes você vai pagar muito caro num curso, que você não vai usar para nada, que você não vai gostar, no meio do caminho você descobre que não gosta daquilo. Então assim, para começar, faça uma aula, começa a me acompanhar lá no Instagram, vai falando com quem tá mais tempo no mercado, e vai entendendo se isso é para você ou não. Boa. Como você enxerga o futuro do Pilates clássico no Brasil? Nossa, algo assim de só crescimento. Tá em ascensão há alguns anos. Ao mesmo tempo que o Pilates Fitness, tudo aquilo que a gente falou no programa de hoje tá em ascensão, o clássico também. Inclusive, a maioria dos meus alunos trabalha com contemporâneo. E veem as minhas aulas como uma forma de melhorar as aulas que eles dão. Então, o clássico está em ascensão e está cada vez mais acessível. Então, o que eu enxergo é crescimento, mais pessoas estudando, mais pessoas entendendo o legado do Joseph Pilates e aplicando isso nas suas aulas. Boa! Chegamos ao fim do episódio. Já gente, acabou. Eu ficava aqui falando horas e horas e horas. Não, eu também, se deixar eu falo, Rafa, olha pra tua câmera, fala teu Instagram, se a pessoa quiser ter aula com você, enfim, do que tá lá no seu Instagram, como é que a pessoa te acha? @Movimento pela Saúde, lá no meu Instagram tem todas as informações. Se você é professor de Pilates e quer fazer aula comigo, tem um link lá que vai te direcionar. Se você não trabalha com Pilates, mas quer também ter uma experiência, me escreve, manda que eu te indico o estúdio mais perto de você, ou te dou uma aula também. E foi um prazer estar aqui no dia de hoje. É minha primeira experiência. Amei, já me sinto pronto para viver fazendo podcast. Eu também acho. Já abrimos um novo nicho aqui, eu já faço pouca coisa. E agora eu descobri mais uma. Sim. Adorei. E façam Pilates, vai, procura o estúdio mais perto de você, tem uma experiência, faz uma aula online, põe no YouTube lá, ó. Põe no YouTube assim, ó. Pilates clássico. Eu vou colocar uma aula no YouTube, aí se você vai me achar. Coloca assim, ó, Rafael Santos Pilates clássico. Boa. Vai aparecer. Boa. Boa. E você tá em São Paulo agora? Sim, moro em São Paulo. Como eu trabalho hoje 100% online, eu vivo entre Santos, São Paulo e o resto do Brasil, porque eu também dou muitos cursos. Mas minha residência hoje é em São Paulo. É em São Paulo, entendi. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, conversar, bater papo, educar as pessoas sobre saúde, movimento, sobre Pilates. E
Sempre que precisar, estou por aqui, é só me chamar. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Se você quiser me seguir, @VitorLeutes, em qualquer rede social. Segue também o Tauricast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, é muito legal de acompanhar a gente lá. No TikTok tem cortes menores de vários episódios, seja antigo ou novo, ou também do Ctrl T, tá bom? Ó, se você tá assistindo a gente aqui no YouTube, é importante, se tá assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, o episódio do Rafa, ativa as notificações para quando tiver episódio novo e deixa um comentário aqui pro Rafa que a gente manda para ele vir responder, ou ele manda pra gente e a gente responde por ele, tá bom? Ó, lembrando que como nesse momento que vocês estão assistindo eu estou de férias, o Ctrl T também está de férias, tá bom? Então, nosso programa que sai sábado de cultura pop não tá tendo em outubro. Talvez, não sei se ele volta em novembro, viu? Porque aí o nosso videomaker tá de férias. Mas nesse momento, nosso Ctrl T em outubro tá pausado, tá tendo o descanso dele. E aí a gente volta já. Talvez em novembro, finalzinho do mês, em dezembro, a gente volta com o nosso queridíssimo Ctrl T, tá bom? Pra você que tá nas plataformas digitais, dá também pra você seguir a gente aqui, principalmente no Spotify, deixar um comentário e curtir também o nosso episódio, tá? Segue todos os patrocinadores, é só escrever o nome, vai lá experimentar as comidas da Machi, que é uma delícia. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Foi ótimo. Tchau, pessoal.